Começa. Mano, a gente não pensou no nome. Então, a gente não tem um nome pra isso, né? O que será isso? O que será isso? Talvez a ideia de não ter um nome seja uma boa ideia. É, Até que crie-se um nome, entende? Deixa aí nos comentários. não vai um ter nome. comentário, eu acho. Não vai ter. Manda um direct, @vertigovtg, de um nome, Sim. tá bom? É. Um nome, aproveita, segue, bota lá, até o fim, após o fim. Até o fim é o Engenheiros da Bahia. Exatamente, após o fim, Após e o ouça fim. essa música, porque hoje o que nós vamos falar é justamente sobre coisas. Isso. Mas antes disso a gente precisa se apresentar, né? Exatamente. Então, eu sou o Coró, ok? Sou músico há mais ou menos uns 7 anos. Também mexo com computadores e programações e tudo mais. Mas tenho a música como o norteador da minha vida. E é isso, sou de Goiânia, Goiás. E é isso. Gosto muito de música. Adorável. Amamos Adorável. Amamos música, exatamente. A música, tal qual a arte, é a raiz propulsora da nossa vida. De fato. Porque sem música não existe felicidade. E como diria Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Com certeza. Eu sou Bip, mas vocês podem me chamar de Bip. E eu sou músico a vida inteira, na verdade, mais do que eu gostaria de ser músico. Mas eu trabalho com isso há muito tempo. E atualmente eu moro em Minas Gerais porque BH é nós só. BH, não é só. BH é nós só. Certo. Apresentados, ok? Apresentados, estamos aqui. Estamos é um prazer aqui. conhecê-los. Prazer conhecê-los. E estamos aqui desde alguns meses atrás que nós nos conhecemos como grandes amigos. Mais especificamente em janeiro, né? E É isso mesmo. a nossa amizade é movida pela música, principalmente, mas também pelas conversas bobas e não tão bobas assim, que nos levam frequentemente a ter conversas as quais teremos hoje, certo? E nos próximos Justamente. episódios, né? Por algum motivo, tá? Falando sobre música agora de novo, não interessa o que nós estamos falando, não interessa o porquê estamos falando, não interessa pra que estamos falando. Sempre, em algum momento, entra a música. E é impressionante isso. Complexo. Porque há muito tempo atrás eu ouvi um senhorzinho falando que a música tem o poder de unir as pessoas, indiferente da língua que elas falam, indiferente da nação que elas são, indiferente dos ideais das pessoas. Então, talvez a ideia seja que a música una tanto a nós como amigos, quanto a vocês como nossos novos amigos, nossos novos companheiros aí de ideias e de comentários. Infelizmente, não vai ter comentários pra vocês, mas comentem em voz alta, sabe? Fala, anota no caderninho, sei lá, grava um áudio no Zap. Quem e sabe bota vira pra fora live, aí né? os pensamentos. E quem sabe vira live, exatamente. Quem sabe um dia um chat aconteça e a gente possa ouvir vocês, Exatamente. ou ler vocês. O servidor do Discord. E, exatamente, Estamos na trocar época do ideias servidor aí do sobre a Discord. música. Mas, principalmente, o que nós vamos falar hoje Isso. é... Vamos ao tema. Por que música ruim vira moda? Brincadeira. Não é isso, tô brincando. Não é isso, não. Não Qual que era existe o termo? música Eu esqueci. ruim, galera. Não existe música ruim, exatamente. Existem músicas que não foram mixadas pelo Coró. Podemos pensar sobre isso, realmente. Mas o tema de hoje é por que certas músicas, certos artistas, ou certas artes, no geral, viram clássicos, certo? O que é um clássico, não é? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria abordar. Com certeza. Na minha visão particular, não que alguém tenha perguntado, mas um clássico é um negócio que consegue algum grau de hegemonia. Então, o clássico é uma coisa que estoura a bolha, que passa da ideia do que é uma bolha e rompe essas barreiras aí de quem acredita, de onde vem, de por que vem. Então,
uma música que seja clássica, uma música que tocou tantas vezes para tantos públicos diferentes, que ela une todas essas pessoas, voltando naquilo que falamos da união. Sei lá, a abertura de um desenho animado que é famoso, a música que tocava na TV antes das coisas, né? Acho que Hoje é mesmo algo, falamos. acho que é algo muito ligado ao senso comum, né? Sim, é o senso comum. Algo que é fácil de acessar. Sim, e é tão normal, participou tanto da rotina das pessoas, Sim. que vira em algum grau cultural, sabe? Uhum. Por exemplo, aqui hoje em dia, pelo menos as pessoas da nossa geração, todo mundo sabe que o que foi Todo Mundo Odeia o Chris. Porque era uma coisa normal pra gente. Nem todo mundo viu, mas todos sabem. Nem todo mundo viu, mas todo mundo sabe o que é. E mesmo os que não viram, consideram aquilo um clássico, Sim. porque essa coisa esteve tão enraizada no dia a dia do brasileiro médio, daquela época, que tornou-se um clássico, tornou-se algo que todo mundo lembra com algum saudosismo, né? Sim. E pra gente dar um pouco de significado teórico aqui, vamos ver de onde que vem a palavra clássico, certo? Então, clássico tem origem no latim clássicos, que inicialmente se referia a classes mais altas do povo romano, ou seja, algo de classe superior. O termo derivava de classes e com o tempo passou a designar modelos de excelência e referência, especialmente nas obras antigas, greco-romana. E expandiu-se para outras áreas como arte, literatura e música. Então, nasce de um quê meio elitista, né, de o que é o certo, o que é o superior, mas atualmente, né, como nós entendemos que a vida não pode ser regida pelo elitismo, né, a palavra clássico vem nesse sentido mesmo, de ser algo que é realmente tão excelente que é uma referência, né? Exato. Não por ser algo de uma barreiras. Isso, não por ser algo de uma classe alta, né, mas por ser algo referente, por ser algo que todo mundo quer alcançar, que todo mundo vê e fala, meu Deus, muito foda, né? Sim, e pensando nisso, nós temos muitas coisas que são clássicas, né? Bastante. Por exemplo, um grande clássico que muitas pessoas nunca pensam sobre, que hoje em dia não existe mais, ou pelo menos eu não vejo mais falar-se, é a música Gran Vals, do Francisco Tárrega, que virou o toque do Nokia, o celular Exatamente. Nokia. E usava-se essa música, que é uma música clássica de violão. E hoje em dia é um clássico popular. Todo mundo lembra daquela coisa. Pararara, tararara, pararara. Vamos colocar um trechinho aqui? Claro. Lembra-se com o saudosismo dela, né? Enquanto você vai achando, eu vou preenchendo a lacuna de silêncio. E por mais que não entendam de violão, por mais que não toquem violão, as pessoas reconhecem essa obra. Ou o trecho dela. Tá aqui já, no play. Dá o play pra gente. E isso aqui vai ser interessante também pra gente quebrar o paradigma do que é essa música, né? De que a música não foi feita pro toque do Nokia, certo? Não foi feita, foi feita muito antes. Inclusive, isso é um mito que envolve muitos clássicos, né? Às vezes a pessoa só conhece o refrão, mas às vezes a pessoa vai ouvir a música é maravilhosa. Né? Sim, e às vezes nem tem nada a ver com a ideia do refrão, né? Com a ideia que a campanha política não, que a campanha de marketing fez, desculpa. Certo, vamos ao play. Ou seja, é apenas uma passagem de toda a melodia completa, certo? Inclusive, para quem não sabe, tá? Uma dose aí de conhecimento sobre a história da música, o Francisco Tárrega é conhecido como o pai do violão moderno e foi um dos violonistas mais importantes no final do período romântico, tanto que ele colaborou com Antônio Torres, que é um luthier muito famoso, para desenvolver o modelo de violão que se conhece hoje. Então, quando você fecha seus olhos e pensa num violão, quem desenvolveu esse violão foi o Francisco Tárrega. E aí a gente cai em outro assunto. Parabéns pra ele. O violão é um clássico. Sim, o violão é um clássico. Todo mundo, quando pensa em música, quando pensa em alguém que vai aprender música, a gente pensa no violão. Sim, sim.
né? E pensa naquele amigo chato do churrasco. Exatamente. Charlie Brown Jr. desafinado. Ou Oasis, papo pra né? outro lado. Shoot James, Exato. cara. É um bom... Californication, Anota aí pra episódio. Anota aí. Exato. Músicas foi bom... que ninguém aguenta ouvir. Exatamente. Foi bom você citar em Californication, porque eu tenho algo relacionado a isso pra falar. Californication é um clássico, né? É uma música com um tema muito importante, com uma musicalidade muito importante. Muita gente ouviu, muita gente conhece, mas muita gente não conhece o Red Hot como deve ser conhecido, certo? E eu fui uma dessas pessoas. Uhum. E às vezes o clássico gera isso, gera a raiva, gera a aversão a algo que pode ser tão grandioso, certo? Só que às vezes por ser tão saturado e ser tão muito clássico, muita gente ouve, entendeu? Você não quer chegar e ouvir, certo? Sim. E isso foi algo que aconteceu comigo. Com o Red Hot, por Porque exemplo. em algum grau também existe essa ideia, ainda mais quando entra-se no âmbito underground das coisas, né? Existe essa ideia de exclusividade, de querer ouvir sempre aquela coisa que tem 3 ouvintes. Passou do seu ouvinte, seu leioso. Exato. Então, as pessoas elas não querem ouvir os clássicos, e eu até entendo, porque tem coisas que são ultrapassadas, que são saturadas, como você mesmo disse. Sim. Mas, às vezes, as bandas por trás, às vezes os criadores por trás, os artistas, enfim, tem obras muito boas. E perde-se a oportunidade, exato, e perde-se a oportunidade de conhecer boas obras por conta de uma vontade de ser especial, de uma vontade de ser único, né? De um egoísmo da busca por uma autenticidade que não existe. Porque, querendo ou não, alguém vai conhecer essa banda, rapaz. Por mais que 3 pessoas ouçam no Spotify, existem 3 pessoas que conhecem, além dos membros, né? Falando nisso, então, já que você é grande fã, pra quem não sabe, o Coró é um grande fã de Red Hot. Indica aí para as pessoas 2 músicas do Red Hot que não são muito conhecidas e que são boas e valem a pena ser ouvidas. Músicas de Red Hot para serem ouvidas fora totalmente do escopo do que é Californication, né? Eu indicaria Suck My Kiss, que faz parte de um álbum que quebrou o meu paradigma quanto ao Red Hot. Eu achava que Red Hot era aquele tipo de rock mais tranquilão, um trem mais praiano. Mas os caras, desde o começo, né, dos primeiros álbuns, eles sempre tiveram uma vida muito louca, né? Muito porra louca. Os caras sempre foram muito usuários de substâncias tóxicas, né? E, claro, principalmente o vocalista, né, o Anthony Kiedis, mas que eles conseguiram sair dessa parada, né? E o começo do Red Hot foi um começo de banda punk, assim, uma parada bem maluquice, entendeu? Não era necessariamente punk, né, mas era um som mais puxado ali pro funk rock, sabe? E tinham muitas coisas ali bem agressivas, certo? Bem diferente do que veio se tornando, né? Mas ainda dessa época um pouco mais antiga do Red Hot, a música Suck My Kiss, do álbum Blood Sugar Sex Magic, maravilhosa. E outra música, deixa eu pensar, talvez What You Thinking, de um dos álbuns mais recentes deles. Vamos colocar um trechinho dessas 2 aí. Vamos colocar um trechinho, porque eu não conheço. Olha aí. Pediu, né? Suck My Kiss, essa é Suck My Kiss, do álbum Blood Sugar Sex Magic. Well, I'm sailing, yeah. Oh yeah. Pode ver totalmente diferente do que é Californication, do que é como é que chama a música? Eu nem lembro, de tão que eu não escuto. Não, a outra, uma bem famosa deles Caraca, me fugiu o nome, tô me sentindo puto. Californication. Não, aquela Scar Tissue.
Scar Tissue Daddy. Ah, tá. Desculpa, eu não conheço essa banda, Não, gente. tudo bem. Perdão. Eu sou completamente leigo no que diz respeito a músicas que são conhecidas por mais de 3 pessoas. Exatamente. Aí, ó, exclusivão aí, ó. Calma aí, Pois é. exclusivão. Exato, eu sou. Eu sou. Eu sou exclusivão. Eu sou. Agora, What You Thinking? Só um Por trechinho favor. básico, senão a gente toma ferro. É, Né? exato. Por favor, bandas, nós estamos aqui apenas pregando nosso Sim. amor pelos barulhos. Que isso? Chamou som de barulho? Não, é um apelido carinhoso porque nós somos muito íntimos, É não é? O verdade. que é o som que não um barulho? Que é o som que não é um barulho. O que seria a música que não um Mano, eu acho que barulho? uma coisa que vai ser muito comum desse podcast aqui é a gente gerar assuntos enquanto conversa. Exato. Já porque tá aí outro tópico, já. Essa é a coisa. Pra quem não sabe, tá? Eu vou revelar aqui um papo de bastidor. O tema que nós íamos falar aqui nesse momento era relacionado a coisas que são consideradas banais, mas que Sim. podem virar clássicos daqui a uns 50 anos. E nós não falamos disso até agora. É. Ok? Só pra deixar claro. Mas a gente vai chegar lá, só se passaram 15 minutos. Exato, nós eu acho. estamos chegando. Mas essa é a nossa conversa normal do dia a dia. E é isso que nós temos pra vocês, conversas normais do dia a dia. Ou não, Música boa, depende ou não. do dia. É. É isso. Agora com um trechinho de What You Thinking. I got no reason to believe, just a theory that we do appease. I don't know what you want from me. Essa é pra balançar o esqueleto, hein? É pra dançar cagata daquele modelão. I could be your crazy horse. We only wanted to be. We only wanted to be sure. Muito divertido, cara. Red Hot é uma banda muito divertida. E é uma banda muito clássica. Pra quem gosta de ouvir a banda de fato. Né? Sim, sim. Eu imagino que a rede de fãs dessa banda seja tão grande quanto das grandes bandas, né? Sim. Tipo Guns N' Roses e essas coisas. Aí é que, mano, e uma coisa muito interessante também sobre clássicos. Você citou o Guns N' Roses. É uma coisa que eu sempre falo. Você pode odiar aquilo ali, cara. Você pode achar a pior merda musical que já foi criada, que já foi tocada pelos seus ouvidos. Mas se os caras têm história, se os caras inventou alguma coisa, se os caras são quem são, e não é à toa que eles são quem são, você tem que respeitar, mano. Não tem como. E ponto. E ponto, Exatamente. mano. Eu vejo muitas pessoas jovens que falam muito mal de bandas, principalmente jovens músicos, né, jovens guitarristas, enfim, que falam muito mal de bandas como Nirvana por conta do hype que eles têm, né, da ideia de você ser, entre muitas aspas, poser por ouvir essas músicas, mas ainda assim o peso, sabe, quem somos nós pra dizer que uma banda com o peso do Nirvana não é uma boa banda? Com certeza. Na verdade, quem somos nós para dizer que algo é ou não é, mas enfim, né? Vamos nos colocar no nosso lugar de insignificância Com certeza. e entender que música é música. Música foi feita para ser curtida, para ser apreciada. E se você não gosta, mano, tem outras, vai ouvir outra coisa, entendeu? O que falta na galera é essa liberdade de entender que se você não curtiu, vai fazer outro negócio, sabe? Sim. Segue o baile. Vamos ouvir músicas legais e ser felizes. Eu sempre costumo dizer que eu escuto música boa, mano. Pra mim, saca? Música que me agrada. Sim. E é isso. Sim. Então, E talvez pra gente não agrade a música É. que você gosta, que você aí que tá ouvindo gosta. E talvez pra gente não agrade a música que você gosta, mas tá tudo certo. e a Nós realidade ainda é podemos que... ser amigos. A realidade é que esse moralismo não leva a nada, né, mano? Exato. O E que é um você falso julgar... moralismo. Isso, o que você julgar o que o outro gosta de ouvir, o que toca o outro. É igual Exato. você falar, tipo assim, você não pode amar essa pessoa, porque ela... Porque eu não gosto dela. É diferente de você, Ela exato. é chata. Então, assim, Então. você tá basicamente julgando que a pessoa pode gostar ou não. É óbvio que você pode não Sim. gostar da pessoa, não da pessoa, do que a pessoa ouve e falar. Você tem seu poder de opinião, obviamente. Sim. Mas você não pode imputar que a pessoa escute algo que você quer só porque você quer. Justamente. E nem justamente. dizer que é ruim a pessoa ouvir o que ela ouve. A E não essa ser que foi seja uma Jota das... Quest.
Aí. Brincadeira, Rogério Flauzino, chamamos. Tem que ver, né? Aí tem que ver. Aí realmente. Se for eu acho que vai Jota pôr- Quest. Poxa, com todo respeito ao Jota Quest, mas eu concordo. É. Mas, inclusive, essa foi uma das pautas do começo da nossa amizade, né? Não sei se você se lembra. E pra quem não nos conhece ainda, eu falei que eu era músico, mas não especifiquei, né? Eu sou um músico erudito, sou violinista, toco música clássica e blá blá blás. E nós nos conhecemos e Paganini o Coró é boy. completamente o contrário. Exatamente, Risa Paganini Boy. NX a Nirvana. Então, Girl. e eu gosto de coisas tipo Mahler, entende? Eu ouço Ravel. E eu me lembro de que quando nós nos conhecemos, houve essa conversa de eu não ficar chateado e de você não ficar chateado por nós termos gostos musicais tão distintos. Existia esse medo de você me mostrar uma música, por Sim, exemplo, e eu era achar a real música mesmo. uma bosta. Era bem Então, real. porque existe esse paradigma de que músicos eruditos, músicos clássicos, são pessoas chatas e que não gostam de ouvir música, e são mesmo. São pessoas chatas É. e não gostam de ouvir músicas fora dessa bolha aí da música clássica. Isso que eu ia falar, é Mas um música é paradigma que existe, né? Exato, tem como a existe, gente- e eu não nego esse paradigma, mas... Nem todos são assim. Exato. Existem pessoas como nós que são descoladas o suficiente para terem maturidade emocional e entender que porque você não gosta, não significa que o outro não pode E gostar. aí você usou a palavra descolado da melhor forma possível, Bip. Justamente. Que não é descolado só de ser legal, mas é realmente descolado de uma realidade que é imputada sempre aos músicos eruditos, Sim, né? De você exatamente. não pode ouvir. Mano, é semelhante ao que é feito com a igreja evangélica, por exemplo. De que Sim. você não pode ouvir música do mundo. Tudo bem, é bem diferente porque envolve religião, é doutrina. Então, assim, não criticando, claro. Só tô fazendo uma claro. semelhança. Mas cria-se quase uma religião. E você que tá dentro disso Sim. sabe falar disso. Porque o Sim, meio clássico existe é essa- muito tóxico. Né? Bastante Muito tóxico e é institucionalmente falando, o Sim. meio clássico é acadêmico, não é? E esse é o grande problema, na minha opinião, em todos os âmbitos que existem. Quando você estipula que uma coisa é acadêmica, Sim. você tira das pessoas a liberdade de Artístico. provar a vida. A liberdade artística, justamente, porque, querendo ou não, eu não me considero um artista, a gente pode até falar sobre isso em algum momento, mas Uhum. a música é arte. Sim. E nós, como músicos, principalmente músicos eruditos, existe essa dedicação da vida, não é? Dedica-se a vida em prol da música. Tudo que você faz é música, e é um trabalho maçante, Não estou dizendo que outros músicos não se dediquem, muito pelo contrário, mas pelo menos a minha realidade, o que eu já vi, é uma dedicação muito forte. Então, você fica preso naquela coisa, é meio religioso mesmo, é uma Sim. seita, sabe? E aí só fala-se de música erudita, só ouve-se música erudita, só... Enfim, e Não tudo só vira música, lixo. como a vida, né? Torna-se Exato, obrigatoriamente erudito. Ah, você não pode, exato. sei lá, né? Tirar férias no Hop Hari, que você é Exato, clássico, não. você tem que manter postura. Você tem que ser elegante, É. você tem que usar ternos o tempo todo. Você não pode ir E pra você tem que praia. ser rico exatamente, você não pode jogar um joguinho, sabe? Tem que fumar cigarro pra Não. não comer, né? Exato, Tipo e isso. não, nós somos, pelo menos eu, né? Eu não posso falar dos outros, mas eu sou uma pessoa e eu, Uhum. como você comentou, nós somos descolados. Então, descolados porque estamos fora da sociedade, descolados porque acreditamos na contracultura, descolados porque entendemos que música é música, não interessa o estilo. Sim. E o Jota Quest, como comentamos anteriormente. Tá fora da bolha, né? Mas tô brincando, pelo amor de Deus. Certo, eu acho que a gente contextualizou bem o que é o clássico e o que é Exato. fora do clássico. Isso é clássico. É. E o que é fora do clássico. E então, já que nós contextualizamos bem, cita aí pra gente pelo menos 3 coisas, não necessariamente músicas, coisas, Uhum. que na sua opinião vão virar clássicos daqui a 50 anos. Difícil. Difícil? Eu me Primeiro esqueci, eu tava pensando Primeiro a gente tem em que pensar em alguma coisa, no porquê algo se torna clássico, né? Sim. Vamos ter essa dialética que eu acho que a gente chega nessa resposta. Eu acho que algo Meio se que a torna... gente falou sobre isso, mas... Sim.
Mas eu acho que é algo que sim, se torna é bom. clássico a partir do momento, igual a gente já explicou, que é algo que é referência, que as pessoas ouvem e falam, isso aqui eu já ouvi, ou isso aqui é tão normal que se eu ouvir em qualquer lugar eu vou reconhecer e, tipo, não vai ser algo diferente, né? Uhum, Vai ser, uhum. não vai ser algo que eu vou falar, caraca, mano, isso aqui mudou minha cabeça. Isso aqui eu nunca tinha ouvido, entendeu? Então, Uhum. eu acho que é nesse sentido. É algo que, assim, não necessariamente foi saturado, mas foi consagrado, certo? Claro. Eu acho que algo que pode ser consagrado, que é atual, certo? Eu acho que existem alguns artistas, principalmente do meio do pop brasileiro, que vão virar Tá. clássicos, Justo. certo? Eu acho que, por exemplo, Tim Bernardes vai virar um clássico. Ele ainda é muito... Entendo. Ele ainda é muito, tipo... Ele é meio underground, podemos falar assim. Uhum. Mas o cara, ele tem um jeito tão próprio de fazer a coisa acontecer e que a nossa geração escuta ele e se sente identificada de tantas formas, seja do jeito dele cantar, seja dos temas que ele fala, coisas de amor, coisas da vida no geral, que quando a nossa geração se estabelecer um pouco mais velha e um pouco mais madura, a gente vai revisitar ele e entender, caraca, era isso que ele tava querendo dizer, sabe? Claro, eu entendo. Porque talvez, Mas mano, você... tem muita coisa que ele fala que eu falo, isso não faz sentido. Mas assim, quando a gente entender, talvez não, mas assim, quando a gente chegar num nível de poder entender, eu acho que vai ser bem louco. Justo. E Eu vou acho fazer que o vai papel ser um de clássico. advogado do diabo agora, tá? Mas você não acha que o seu pensamento de que o Tim Bernardes pode ser um clássico não vem da ideia de ele ser saudosista, no sentido de ele causar esse sentimento da velha guarda, Pois é, de aí ele que ser um tá. músico? Então, será que Eu acho que o não. achar que ele vai ser um clássico é porque ele tá muito próximo do que pra gente hoje é clássico? Aham. Ou será que ele vai ser um clássico porque ele é bom o suficiente pra romper a data de validade que os músicos Eu têm, acho que que as é músicas isso. têm? Sabe por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele é saudosista, ele tem uma abordagem muito moderna de falar das coisas. Justo. Ele não tem aquela questão de usar muitas palavras bonitas e ter uma métrica certa pra seguir na música, que a música tem que funcionar desse jeito. Cara, ele declara em cima da música, sabe? É óbvio que tem outras Claro. pessoas que fazem isso antigamente, mas assim, a questão é coisas atuais, né? Então, Claro, claro. pra mim, ele é um dos caras, assim, principalmente no MPB, no popular brasileiro, que se destaca completamente. Tanto pelos temas, quanto pelo jeito que ele trata dos temas. Seja por metáforas, seja pela forma de escrever as letras, né, de lírica. Então eu acho que ele tem esse potencial, porque ele é um saudosista, ok? Mas ao mesmo tempo ele traz uma novidade, que é um jeito mais... Mas eu acho que claro de dizer as coisas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente não pegue tudo que ele tá falando agora, por maturidade ou sei lá o que, ele tem uma abordagem mais... Caraca, parece que ele tá me falando isso numa conversa, entendeu? Sei. E isso pra mim sobressai sobre o que é a música, né? Porque tem o paradigma da música de que é uma parada e de que o artista é um negócio inalcançável, né? Algo que, eu nunca pensaria em pensar isso. Mas ele traz essa simplicidade, certo? Eu acho isso bem doido. Justo. Tudo bem. Tim Bernardes, então. E o que mais? Nossa, isso é muito difícil, muito difícil. É um pensamento, né? Você já Inclusive, pensou em algum? vocês... Eu não pensei em nada ainda. Vocês ouvintes, pensem junto conosco e, como eu disse anteriormente, falem em voz alta. Grita pro mundo aí, escreve num caderninho ou manda lá no Instagram de alguém. Fala com o teu amigo, manda o link desse podcast e fala, cara, vamos conversar. Vamos pensar junto aqui. Vamos conversar sobre isso, sabe? Exatamente. Tenham conversas com as pessoas. Por favor, converse. Por favor, exatamente. Não deixem o mundo
Mesmo que online, mas conversa. Exato, exato. Então você não conseguiu pensar em nada ainda. Eu não consigo pensar, porque na minha cabeça, sempre que eu penso em algo clássico, Uhum. atualmente me vem um medo, sabe? Sim. E agora nós entraremos no momento moralismos do BIP. Porque eu acho que a sociedade anda muito líquida, como eu já falei várias vezes pra você, Coró. Claro. A gente tem muitas conversas sobre isso, porque essa é uma opinião forte que eu tenho, sabe? Pra quem não sabe o que eu quis dizer, existe um sociólogo, vou ser breve nisso, prometo, gente. Mas existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele tem uma ideia da modernidade líquida, que serve para explicar a nossa época, né? A ideia de que uma coisa não é sólida, não é duradoura, que os valores relacionados a relacionamentos, as carreiras, as identidades das pessoas tornam-se mais frágeis e mais fáceis de serem substituídos. Então, antigamente, os valores sociais eram muito rígidos. E hoje em dia tudo pode ser revisto, pode ser trocado, E pode até ser certo ponto redefinido. isso é bom, né? Mas... Não, sim, até certo ponto isso é bom, mas em algum ponto isso torna uma banalização em massa de coisas que poderiam ser valores. E eu nem vou entrar no mérito de ser uma pessoa do falar o lar, que uma é, pessoa né? da religião. Eu não vou falar sobre o que é o que. Não cabe a mim julgar e eu acho que não cabe a ninguém julgar. Mas existe essa flexibilização dos valores, existe essa flexibilização do que é bom e o que é ruim, porque tudo no nosso mundo atual explode por 3 minutos de fama e morre, não é? Exatamente. A gente pode ver o Morango do Amor, que foi o novo boom aí da galera, e que agora pouco se fala sobre, pelo menos eu não acompanho o boom de nada, mas poucos meus amigos falam sobre, e daqui a pouco vão se esquecer do Morango do Amor, porque outra coisa vai ter viralizado. Sim. Então essa cultura da viralização em massa, ela causa a liquidez aí das coisas, E isso mas... atrapalha o clássico, na minha visão Sim, também. atrapalha o clássico, justamente. Porque existe esse imediatismo da interação, não é? A gente tá sempre conectado, a gente tá sempre fazendo um monte de coisa e tudo fica superficial, né? Tudo é sobre essa performance de mostrar uma versão editada de nós e de mostrar um espetáculo do que quer que aquilo seja. Então, eu disse que eu ia ser breve, vou ser breve. Na minha cabeça, um clássico que seria bom e que traça um paralelo com clássicos passados são os memes. Porque na minha cabeça, parte 2, os memes são como as charges antigas, sabe? Sim. Eu penso que em algum momento, daqui a uns 50 anos, os guris vão estar na escola e vão ler sobre um meme que pra gente hoje é aleatório e é só um meme, e isso cara vai tá ser no uma crítica teto. social foda. Exato. Aqui, o que eu acabei de falar foi um meme, né? Porque eu me lembro da Crítica escola... social foda, de verdade. Crítica social foda é um meme. E são coisas que fazem parte da nossa cultura e que por mais que sejam líquidas, por mais que sejam coisas aleatórias, a crítica social foda... Meu Deus. Perdão. Áudios estourados. Isso é um meme. É um meme, justamente. Então, eu acho que em algum momento vão estudar memes, entende? Porque os memes serão a charge da Mafalda, a charge do Haroldo e do menino lá que eu esqueci o nome, a charge do Snoopy, da Turma da Mônica, enfim, o que Sim. seja, sabe? Eu acho que isso tem um potencial de virar um clássico. E a Mônica é um clássico pra caramba. A Mônica é um clássico, justamente. Então, seria... Eu não consigo pensar em nenhuma criação tipo a Mônica que tem atualmente. Eu nem sei se existe. Atualmente, cara. Não me lembro, Tipo assim, mas... cara, a época de ouro, assim, do audiovisual em quadrinhos. Não, audiovisual em quadrinhos não, mas... Foi mal, falei errado. Do entretenimento em quadrinhos. Eu acho que infantil, né? No caso, claro. Seria essa época aí, mano. Turma da Mônica, Sim. Mafalda, Cabeça Oca Exato. também. Pois é, e por mais que me doa admitir o que eu vou admitir agora, com todo respeito às pessoas que participam disso, que acham isso legal, mas em algum momento eu acredito que as danças do TikTok vão virar um clássico, sabe? Porque eu tenho memórias vívidas dos meus
parentes, dos meus pais, fazendo danças de discoteca, danças de charme, sabe? É. E essas danças da época da adolescência deles. Então, o TikTok talvez seja a época da adolescência de alguém, né? Com certeza. E isso, em algum grau, pode se transformar em um clássico. Esse seria o meu segundo tópico aí, dancinhas do TikTok. E eu acho que, inclusive, o formato do TikTok, que o TikTok Dos trouxe, vídeos, né? é, Sim, esse sim. tipo de coisa mais rápida, dinâmica, né? Sim. Eu acredito que em algum momento o pessoal vai cansar disso e vai voltar a ser o que era. Não sei, né? Mas eu acho que isso vai se tornar um clássico. Eu acho que em algum momento, quando alguém fizer uma parada dessa, vão falar, meu Deus, que nostalgia. Isso é tão anos 2023, sabe? Isso me Mano, assusta, acho que eu não porque tô é tão pronto anos pra 2000. isso. Exato, eu também não estou pronto pra ser Pra quando velho, tiver tendo velho. saudosismos da época que estamos vivendo. Vocês já pararam pra pensar nisso, que daqui a um tempo nós iremos falar na nossa época, É. a gente comprava jogos no Steam por R$10. Na nossa época, a gente pagava mensalidade com 15 pessoas na família Na do nossa Spotify. época tinha computador, né? Porque vai ser Exato, tudo na nossa Neuralink, época tinha computador, vai ser exatamente. tudo Exatamente. fiado eu na tinha cabeça. que clicar em botões físicos, tá? E Exatamente. a tela era um quadrado de plástico de resolução baixa. Com a chapa de ouro atrás. Sabia Exatamente, disso? com a chapa, justamente. E vocês não vão acreditar, tá? Tinha que ligar na tomada É. as coisas. Você nem sabe o que é Um tomada. buraco na parede, exatamente. Um A buraco tomada na vai parede se tornar um que a gente clássico, enfiava. cara. É, A o touchscreen, tu eletricidade já vai parou se pra tornar um pensar? clássico. velho. Tu já parou pra pensar que o touchscreen do telefone vai virar um clássico? Sim. Porque quando surgiu o touchscreen, né, dos telefones de botão, daí tinha uma canetinha, Sim. tu mexia lá, era uma bosta. Daí depois veio pro toque com o dedo, isso já revolucionou o mundo. Aquele celular lá, E Sony era- Ericsson, com tecladinho pequeno, é um clássico. Mas na Então, época era uma justamente. revolução. E em algum momento o seu Moto G62, o seu Poco M3, o seu qualquer que seja o modelo do seu celular, vai virar um clássico. Prepare-se pra isso, meu amigo. As pessoas vão olhar pra trás e falar: caramba, eu tive um Moto G. Eu tive um celular que eu E- clicava na tela. Hoje em dia, sem mais só Exato. pensa, ele faz. Exatamente. Ou quem sabe o Exatamente. próprio celular, o objeto celular vai se tornar um clássico. Sim, então, na minha época, a gente fazia ligação botando um quadrado de Era um- eletrônicos na orelha. Quadrado de R$1.200. Exatamente. Então, É, eu acho que pensar sobre o futuro é engraçado, né? Sim. Porque tudo isso pode acontecer como não pode não acontecer. Da mesma forma que eu suponho que as pessoas que vieram antes de nós tinham esses pensamentos, né? No futuro, os carros vão voar. No futuro, as pessoas terão skates voadores, como em De Volta pro Futuro, né? às vezes a gente tá só E hoje em chapando dia- mesmo, né? Pode ser. E vocês aí do futuro, que se em algum momento nós virarmos um clássico, que talvez viremos, não é? Não descarte Viraremos. a possibilidade. Hã? Você falou viremos. Viraremos. Desculpa, gente. É porque você eu quis cometi dizer, um erro é porque você crasso quis dizer na viremos língua a ser, portuguesa. né? Foi isso que eu quis dizer. Entendi. Vocês me perdoem. Eu sou uma pessoa que fica extremamente incomodada quando comete erros de português. E isso agora me fez até perder minha linha de raciocínio, mas vocês entenderam o que eu Perdoa, quis dizer. perdoa. Não, tudo bem. Eu que peço perdão pela minha incapacidade de falar a língua Esse portuguesa. cara é muito martirizador. Tenha uma boa noite. Não, que isso. Vamos continuar. Mas eu acho que é uma coisa que você falou, é muito importante. A gente pensa muito sobre os clássicos, que já são clássicos, mas o que pode ser um clássico, né? Pensar sobre o futuro é Sim. realmente engraçado, É engraçado. de fato. Porque é tudo especulativo, né? A gente não sabe o que vai virar o futuro. Então, em algum momento, daqui a 50 anos, realmente a gente pode ter um Neuralink em um celular. A gente pode ter um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, enfim. Ou no próprio Da mesma forma que a gente pode ter só, sei lá,
Uma RTX 70 bilhões 32. 47.080. Exato, então. Contem pra gente, pessoas do futuro. Como é que tá o futuro? Se a gente estiver sendo ouvido daqui 15 anos. Exato, exatamente. Cara, é muito E- louco, né, a gente pensar isso, porque realmente o YouTube pode só explodir daqui 3 meses. Então, o YouTube pode ser, justamente, o YouTube pode ser É. um clássico. Existir um ambiente onde postava-se vídeos. Assim como o Ah, Orkut já foi um clássico. MSN, Exato. que hoje foi substituído As redes sociais, tá aí. Em algum momento, existirá um saudosismo pelo Discord. Que hoje em dia é um antro Eu de acho que não, acho que todo profanação mundo do valor. vai odiar Discord em algum momento. Eu não sei. Eu não sei se vão odiar, mas é que depende, né? Nós, por exemplo, estamos em uma camada muito, muito superficial do Discord. Graças Então, a Deus. exatamente, Agradeço a graças isso. a Deus. Obrigado, mano. Exato, a gente transmite tela e joga joguinho e dá gargalhada Faz e tá podcast. ótimo. E aí existe esse saudosismo, porque pra mim, por exemplo, a minha experiência com essa rede social é muito positiva. Eu conheço pessoas legais, eu converso, jogo jogos e falo besteirinha às vezes, besteirinha no sentido de Isso o que a gente tá complicou. falando agora, né? Complicou. Não me compliquei. As pessoas entenderam. Todo mundo aqui Sim. é inteligente, todo mundo aqui consegue entender o que eu quis dizer. Eu Claro. confio nos ouvintes. Eu também. Ouvintes, né? Quem diria que em algum momento da minha vida Eu eu ia falar ouvintes. Então, eu tô É o me rádio, sentindo né? no Que é um rádio. clássico. O rádio é um clássico, Nossa, justamente. tudo a na gente tá nossa vida citando recai clá- sobre o clássico, cara. Isso aqui é... Exatamente. Que episódio Vocês maravilhoso. entenderam? Parabéns, inclusive, se você chegou até aqui. Troféu de platina pra você. Vocês entenderam que a gente não consegue se manter numa pauta, né? Nós estávamos falando sobre o que pode virar clássico e agora nós estamos citando a reviria, os clássicos. Café. Café vai virar um clássico. Daqui 10 anos vai ser só bala de cafeína. Então, Injetado o na Dizada vai veia. tomar só... Só Red Bull. Exato, vai ser só bale- Monster. Daí bale de beber coco. café vai ser coisa de gente cult. Você já tomou aquele bale de coco, cara? Não. Mano, o bagulho é de coco e é azul, mano. Qual o sentido disso? Me explica aí, se alguém trabalha Eu não na sei nem o Bali. que é Bali. É um energético tropical. Sabe que eu nunca tomei nenhum energético na minha vida inteira. Agradeço a Deus. Eu nunca tomei, eu não sei nem o gosto de um energético. Agradeço a Deus. Ou ao que Tirando você café, né? acredita, Porque- ao Buda. Não, o Buda... Longa história. Mas chimarrão tem que virar um clássico. Eu acho que chimarrão... Não, eu acho que café deveriam chimarrão é tão cultural, num quesito de assim, não é uma parada que vai ser... É porque não foi uma criação, né? Eu acredito que o Claro que clássico... Não, mas eu acredito que o clássico tá sempre ligado a uma criação e não necessariamente a por exemplo, uma coisa que... Pô, pior que faz sentido. Eu acho que você Mas chupou eu acho que já é um clássico, o chimarrão. Acho que ele não vai se tornar. Já não, é claro que já é um clássico, né? Acho que foi isso E, que me gerou inclusive, confusão. o chimarrão é uma coisa muito consumida em outros países aí da América Latina, né? Na Argentina, por exemplo, existe uma cultura muito forte do chimarrão. Realmente. A yerba mate. Enfim. Chimarrão Aliás, legal. A gente tem que falar de um clássico que se foi ontem, do dia Sim. 13/9. Gostaria de dar as minhas condolências aos familiares e amigos e dar o meu respeito a um grande nome da música brasileira, que Experimental. foi, experimental principalmente, que foi Hermeto Pascoal. Quem não conhece o Hermeto Pascoal, ele foi um grande homem, um grande experimentador, um grande... Mais do que um instrumentista, mais do que um arranjador, mais do que um compositor, ele foi um grande músico. Sim. Porque o que ele nos deu como arte é a prova de que a música é muito mais do que as barreiras que as impõem. Do que as Perfeito. barreiras que nós mesmos colocamos na música, não é? E quem não conhece Hermeto Pascoal, vamos ouvir um trecho. Isso aqui é Música Exatamente. na Lagoa, Sinfonia do Alto Ribeira, 1985.
quem tiver mais curiosidade de entender o que tá acontecendo nesse áudio, Justamente. é só pesquisar aí, Hermeto Pascoal, Música da Lagoa. Eu acho que isso aqui Isso. é uma divisão de águas na vida de qualquer pessoa, seja ela música ou não, amante da música ou não. Sim, Isso aqui faz a gente entender a arte de uma forma bem diferente do que a gente acredita. justamente. E por mais que algumas pessoas vão achar ruim, por mais que algumas pessoas vão achar estranho, por mais que seja experimental, tentem ter um olhar menos carregado de preconceitos De e busquem paradigma. ouvir, exatamente, busquem ouvir o Hermeto Pascoal como quando a gente é criança e descobre um É. barulho legal. Isso. Quando Pra mim, Hermeto Pascoal é um, isso. exato. Quando você batuca em cima de uma mesa e descobre que um pedaço da mesa faz um som mais grave que o outro e fica batucando lá. Só E eu porque fazer barulho é convido, e eu legal. convido vocês, ouvintes, e você também, Bip, eu não sei se, provavelmente o senhor já faz isso, né? Mas Eu imagino. tentar sempre perceber à sua volta sons, assim como você falou, Com certeza. diferentes, e não necessariamente ficar batucando em tudo que você vê, né? Mas assim, mas Sim. falar, caraca, olha esse som, que doido. Por que ele saiu desse jeito? O que poderia acontecer desse som, certo? Isso é uma coisa É muito até louca. É muito útil, né? Até um Sim. exercício para palpar a vida, Sim, para estar presente. a gente se Nós sente falamos presente anteriormente. demais, né? Sim. E uma O mundo coisa tá que... tão rápido. Exatamente. E uma coisa que eu faço muito, e imperceptivelmente eu faço muito, é às vezes fazer as coisas com ritmo. Uhum. Às vezes, por exemplo, eu vou, sei lá, pegar uma água no bebedouro, eu abro ela, sei lá, eu conto 1, 2, 3, 4 e abro, e dou uma batida no pé, dou uma batida no bebedouro, automaticamente, assim, é uma coisa meio Sim. sinestésica, né? Mas Sim. tentem fazer isso, às vezes, de forma até forçada, que em algum momento isso fica natural. E eu Exato. concordo que é o que você falou, é se sentir presente na existência do mundo. Exato. Estar ali de verdade, entendeu? Experimentar a vida ao redor. Não é só sair, conhecer pessoas, é às vezes você sozinho, com o que você tem Sim. ali, experimentar as coisas, sabe? Fazer uma dobradura no papel, qualquer coisa. Então, um rabisco que seja, né? Nós temos que ter mais essa mente infantil e esse lado sem julgamentos, sabe? Uma Sim. criança, ela só faz e tá ótimo, indiferente do resultado. E eu vejo muito dessa infantilidade, não por falta de sabedoria, não por falta de qualidade, mas por não ter medo do resultado, por não ter De medo da experimentar. ação. Eu vejo muito essa infantilidade no Hermeto Pascoal. E falo isso com muito respeito, porque, como eu disse, não é porque ele não é bom, não é porque ele não sabe o que está fazendo. Muito pelo contrário. Sabe tanto o que está fazendo que se permite brincar e se deliciar com a experiência que é. O cara fez A um música. solo de barba, cara. Que Exatamente. é isso, saca? Então, se você não é músico e ouviu tudo isso que a gente acabou de falar e acha a coisa mais bizarra, como se nós estivéssemos loucos com a pior das substâncias, Tente. respira fundo e experimenta. Eu sei que você Tente. pode não ter a mente de músico, pode não ter essa distância, essa loucura que a gente tem, mas experimenta. E aí depois você me conta como é que foi. Porque, querendo ou não, a música Ou não. foi nascida disso, né? Justamente. Para os clássicos Toda- nascerem, alguém lá atrás bateu em pedra, alguém lá atrás Exato. esticou uma linha de algodão e fez tom. E Sim, falou, caraca. e fez uns furos num osso de papagaio, num osso de dinossauro, sei lá de quê, e soprou esses furos e descobriu as coisas. A experimentação é a raiz da descoberta, não é? Sim. Com certeza. E você acha que quando um clássico é estabelecido, as pessoas tendem a copiar para melhorar ou apenas para ser igual e tentar ter a mesma fama do clássico? Na minha visão, não existe um pensamento de melhora quando se pensa em um clássico. Por quê? Que é o auge, né? Melhorar, exato, porque muitas vezes o clássico ele vai ser o auge de alguma coisa. Por isso virou clássico.
Então não se quer melhorar, mas se tem tanto carinho, tanto respeito por aquilo que é um clássico e que faz sentido na sua vida, que você quer pegar aquela coisa e fazer ela na sua visão. Sim. Que é o que Sabe, é o muito Tim mais sobre traz, né? melhorar ou aperfeiçoar, justamente. É sobre o seu ponto de vista. Como que eu posso pegar essa coisa que já existe, que eu amo muito, ou que eu gosto muito, ou que me toca de uma forma um pouco mais exponencial do que as outras coisas, e posso colocar a minha identidade. Eu acho que o clássico ele é sempre tão replicado porque existe essa tentativa de colocar uma identidade dentro daquilo que já é conhecido, daquilo que já é visto. Mas às vezes só fica igual mesmo. Infelizmente, às vezes só fica igual. Às vezes só fica igual com uma outra roupa, né? É uma coisa A gente que pode até... eu sempre converso sobre o Greta Van Fleet. Não sei se... Uhum. Eu acho que eu já te mostrei o Greta Van Fleet. Já. Eles são um Led Zeppelin, cara. Ponto. Sim. Só sim. que é um Led Zeppelin com um visual de uma galera mais jovem, mais moderno, com o som, de certa forma, mais bem produzido, com a qualidade de som melhor. Então, Sim. eu acho que a proposta do Led Zeppelin não é, por exemplo, imprimir essa própria personalidade em algo que já está estabelecido, que é o rock and roll Uhum. clássico. Todo mundo sabe que rock and roll, aí o nome, clássico, né? O rock and roll clássico é um gênero musical, né? Assim, definido, Sim. né, pelas pessoas. As pessoas se referem a rock and roll como rock and roll clássico. Essa época aí, Led Zeppelin, AC/DC, chama-se rock and roll clássico. Então eu acho que, por exemplo, a proposta do Greta Van Fleet não é fazer um rock and roll diferenciado usando bases dos clássicos. É realmente replicar o que o clássico fez com um quezinho mais a visão moderno. deles, né? Sim, Mas não e não necessariamente só mais moderno. Mas não necessariamente trazendo uma personalidade muito própria, sabe? Justo, justo. Talvez até uma maturidade de cenário, não é? Porque o que o tempo Exatamente. dá a um clássico é a maturação. Então amadurece-se o cenário, amadurecem as pessoas que ouvem, amadurece a qualidade de produção, como você disse, o som é melhor porque a tecnologia evoluiu. Sim. Porque gravar ficou mais fácil, porque a visão que tem-se de músicos de rock mudou, não é mais uma pessoa marginalizada, em alguns graus ainda é, mas menos. Então, tudo isso eu acho que contribui para essa ideia do que você estava falando. Eu posso ter falado merda. Mas Talvez. eu convido quem, Tá tudo quem bem conhece também. um pouquinho mais de Greta Van Fleet que eu a falar sobre isso, né? Exato. E aí, manda o link lá e fala com teu amigo. Fala assim, mano, se isso aqui não for personalidade, eu sou maluco. Exato. Cara, uma coisa que a gente conversou... Pode falar, perdão. Não, fica à vontade. Ok. Uma coisa que a gente conversou hoje mais cedo sobre músicas em outros estilos, certo? Eu acho que isso, querendo ou não, principalmente com a IA, infelizmente, mas principalmente com a utilização das IAs. Inclusive, quem falou sobre isso foi o Felipe Vasso, se eu não me engano, esse é o nome dele. É um cara no Instagram super massa que fala muito sobre música, que ele é produtor. Olha aí, ó, já fica a recomendação pra vocês. Eu acho que é sigam lá. Felipe alguma coisa. Eu não vou lembrar do Eu nome. não vou saber quem é, mas... Enfim, é um barbudão muito gente Se fina. você né? é o barbudão gente fina Felipe, alguma coisa, saiba que nós gostamos Felipe muito Vassão. de você. Felipe Vassão. Exatamente. Um abraço pro Felipe Vassão. Uma coisa que ele fala é sobre uma nova forma de ouvir música. Vai ser algo que vai estar dentro dos streamings, por exemplo, do Spotify ali. Você poder modificar o estilo da sua música. Sim, por conta da IA. Então, assim, por exemplo, você vai poder abrir seu Spotify e falar, eu quero ouvir essa música como forró. Então vai ser tipo assim, pintar a música de uma forma diferente, entendeu? Utilizando a IA. E é uma ideia caricata, é engraçado, mas faz sentido, né? É uma personalização aí que pode ser que exista, de fato, sim. E pra quem não contra isso, mas assim, é algo que provavelmente vai acontecer. Sim. E aí, à medida que isso se tornar popular, vai se tornar clássico, na minha visão,
pessoas realmente criarem bandas pra fazer isso. Muito mais do que já existem, né? Que a gente sabe que tem bandas que fazem isso. Sim, que nem aquelas bandas que Mas vai são ser algo feitas popular. por personagens, né? Como é o caso do Gorillaz, Sim. que é o começo dessa ideia, na minha opinião. Mas eu suponho que em algum momento vão existir bandas inteiras de inteligência artificial, tanto na composição, na execução, quanto Sim. nos personagens ali, nos cantores, nos músicos, nos membros da banda. Mas eu acho que meu ponto é justamente o contrário. As pessoas saírem dessa inteligência artificial e, por exemplo, fazerem as músicas em outros estilos de verdade. Tipo, isso, Tá. No caso, ser uma e atração. se Né? o Slipknot fosse fosse forró? Esse caso, Sim. entendi agora. É uma coisa que sim. já acontece há muito tempo no YouTube. É. Né? Sim, Mas, sim, querendo ou sim, não, sim. é nichado. É uma coisa que, né? É uma coisa que as pessoas... Não é, tipo, tão fácil a gente ver isso, né? Mas Sim, existe já, com certeza. E é legal. Eu É. acho divertido. É divertido. Dá pra dar umas gargalhadas. Eu não ouviria como uma coisa séria, a depender da qualidade. Porque, mas... né? Sim, mas é uma possibilidade. Eu acho uma possibilidade válida. Sim, Sim. com certeza. A IA é uma coisa que assusta muitas pessoas, né? Principalmente do meio artístico, essa ideia de que a IA vai roubar o cargo das pessoas e vai começar a produzir arte, a começar a produzir música e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? A IA vai substituir o artista ou não vai? Cara, a IA, ela é uma cópia, né? Então, existe a IA generativa, mas a IA generativa, assim como o ser humano, ela aprendeu por meio de coisas que lhe foram mostradas, né? E eu acho que o maior ponto da IA não é nem ela gerar coisas novas e sobressair-se ao humano, mas é ela utilizar de uma forma... porque a IA tem uma compreensão, por exemplo, do que é uma escala um pouco diferente do que a gente tem, do sentimento. Ela tem uma absorção muito mais técnica e muito mais calculista daquilo. Tipo, ela consegue fazer cálculos muito de forma mais avançada que a gente, né? Então, a gente não usa esses cálculos para fazer a música, de certa forma. Pelo menos não conscientemente. Então, eu acredito que o problema maior da IA é esse. É ela se utilizar, aprender a fazer música com o que outras pessoas já fizeram, mas sem ser dessa forma humana, sem ser dessa forma sentimental, sem ser do caraca, mano, eu vi esse artista, isso aqui vai me motivar a fazer uma banda, a fazer um som parecido com isso aqui, entendeu? Ela vai falar, isso aqui acontece dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, vou fazer a fórmula, entendeu? Pra mim esse é o problema da IA. É uma coisa muito mais mecânica, não é? Exatamente. Eu traço até um paralelo, eu palestrei sobre isso recentemente, inclusive, que era a ideia de por que prodígios existem. No nosso meio da música erudita, existem muitos musicistas, muitos músicos que são prodígios. E um músico prodígio, muitas vezes, tem uma mecânica perfeita. Consegue executar as peças mais complicadas de uma forma exímia e tem a capacidade de tocar muito bem. Enfim, são pessoas realmente incríveis e eu, em algum grau, como brincadeira, tenho uma certa inveja, porque é incrível uma criança de 8 anos tocando uma peça que eu não toco com 17 anos de violino. Exato, mas ainda assim, ao lado de um grande mestre do instrumento, ao lado de um grande nome do instrumento, um prodígio nunca vai ser tão bom quanto. Por quê? Nunca vai ser tão bom quanto, e esse era o tópico. Porque falta a vivência, falta a emoção, falta, com o perdão da expressão, mas falta um pé na bunda de uma namorada, sabe? Falta a dor, o conhecimento sobre a vida, o peso da existência que não paira sobre essas pessoas, impedem elas de executar a peça de uma forma interpretativa. E esse é o grande pecado da IA. Não existe interpretação, existe mecânica. E da mesma forma, um prodígio tem mecânica. Ele toca todas as notas afinadas, tudo tá no tempo, tudo tá certo, mas não tem alma. Não emociona. Não tem o sentimento, não toca o outro. E o que faz tocar o outro, né? O que leva uma pessoa a se sentir tocada por uma interpretação, por uma música, por o que quer que seja. Eu acho que a inumanidade
da IA e a falta de experiência do músico prodígio jovem, da criança prodígio, Experiência da elas se vida, né? encontram em vários graus. Justamente caso. porque não se tem vida, não se tem Uhum. experiência, não é? Não dá pra você relacionar aquela dor que a IA tá falando, porque a IA não teve essa dor. A IA não tem esse sentimento e nunca vai ter, eu imagino. Eu espero que não, pelo menos. É. Com todo respeito aí aos robôs, por favor, não me matem, mas eu torço pra que vocês não se tornem humanos. Aí o robô do Pelo YouTube menos que até vai eu ver morrer. isso aqui pra ver se tem música, Exato. não nos mata. Não nos mate quando você tomar o planeta Terra, por favor. Exatamente. Obrigado. Isso, não sei se o senhor já ouviu Ex Machina. Já ouviu não? Já viu o filme Ex Machina? Não que eu me lembre por nome. É básico, fazendo um resumo da história, é um inventor que cria um robô, um androide, certo? Uhum. Com inteligência artificial, que ela fica presa, e aí ele chama um dos caras que trabalha na empresa dele pra meio que tomar conta dela, de certa forma assim. Só que ela se mostra uma manipuladora emocional e afetiva absurda. Sendo que no final ela só queria Uhum. matar todo mundo pra ir embora. Justo. Mas principalmente o que pra mim eu levei desse filme pra minha vida. Tem uma frase no filme Claro. que eles falam o seguinte: a IA é como se você fosse alguém que mora dentro do quarto branco, certo? Um quarto branco, sabendo que existe cor lá fora no mundo, sabe? Que você sabe que o céu é azul, você sabe que as plantas são verdes, e você pode até ter visto o verde e o azul, mas você nunca Claro. vai sentir o que é estar no Ver o mundo, verde, né? ver o azul, ver o verde e o azul juntos, ver a luz refletindo Sei. de várias formas no verde e no azul. Então, Uhum. isso é algo muito importante pra gente pensar sobre E- a IA. Sim, e é triste, né? Uhum. Em algum grau. Colocando aí a ideia de que a IA sinta alguma coisa, eu acho isso muito triste. Eu não quero que a IA sinta alguma coisa. Ah, mas é justo. Tudo bem, tem razão. Pois é. Porque querendo ou não, cara, é algo perigoso, né? A gente compreende isso. Não só perigoso. Mas né? eu acho que não é fisicamente possível que a IA sinta É. alguma coisa. Só se, sei lá, O Homem Bicentenário, já ouviram falar nesse filme? Uhum, É um grande filme aí do Robbie Williams. sim. E talvez, em algum grau, a inteligência artificial e a tecnologia evoluam para que isso aconteça. Mas até lá eu espero estar morto. E eu tenho medo da hipótese de que isso aconteça em algum momento. Eu também. Mas eu acredito que a gente falou tudo que a gente tinha que falar sobre os clássicos. Eu A gente concordo. até Eu ultrapassou. penso nisso. Sim. Eu agradeço se você ouviu até aqui. É, Obrigado por nos ouvir falando esse tempo todo. entrar nessa Eu espero que você viagem. tenha, exato, tenha aproveitado esse tempo, tenha despertado aí em você pelo menos a curiosidade de Uhum. alguma coisa, né? Pelo menos o sentimento de querer pesquisar sobre as músicas ou de pensar por si próprio. Sim. E acima de tudo, eu espero que não tenham nos ouvido em 2x. Eu ia ficar bastante triste. Exato. Por mais que eu fale bem devagar e isso incomode as pessoas às vezes, por favor, nos ouça com atenção. E no final, eu queria deixar uma coisa. Eu acho que o 2x vai virar um clássico. O 2x vai virar um clássico. é As isso aí, coisas né? realmente Quem muito aí nunca aceleradas. ouviu um áudio do Zap Aquele em áudio 2x, né? aquele áudio da sua avó. Exato, falando começa, sobre a tia "Oi, Neide que Neto, tava lá deixa eu te falar o trem." às 4 da tarde, É. tô no trabalho. Um áudio de 17 minutos. Ou então seu chefe, né, te reclamando Exato. porque você deixou sua xícara de café suja na pia. Na Olha aí, copa. parece experiência própria, não é? Não, jamais. 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 Lavem a louça de vocês no trabalho, pessoal. Exatamente. Sejam aquilo que vocês não são em casa. É muito importante. Então, eu não sei como me despedir, sou péssimo em despedidas. A gente vai Eu bolar não ainda sei se alguma nós coisa. deveríamos criar um bordão, não é? Nos É. vemos na próxima quarta-feira com o nome do programa. É. Que não existe ainda um nome. Bota aí, se tiver como comentar na plataforma que você tá ouvindo, bota aí.
Exato, bota um Nomes. nome aí pra gente. Bordões. Exato, bordões, como se despedir, o que É. você achou, o que você não achou. Exatamente. Se você não tiver nenhuma plataforma, comenta aí, procura a gente. Vocês da internet são bons em procurar pessoas. É. Calma, Não, não vai me duvido rastrear achar. não. Duvida, cara. Se bem que Não vocês, duvido não. se bem que você explanou ali um Instagram, né? Que vai ser fácil de chegar. Mas, Ah, é só cortar, eu imaginei que ia cortar aquilo ali, né? não, não sei. Pois é, Vamos tem que ver. ver isso aí, né? Tem que ver isso Eu aí. falei brincando, porque eu achei que ia ter uma pós-produção aqui no negócio, vai ser na Não, íntegra. vai ser bruto, filho. Então, pronto. Não, não faz mal, É. não. É só não responder. Então, bloquear, né? Chorar no Brincadeira. banho, com medo. Se você for uma pessoa Mas- legal, a gente vai te responder. Pode ficar Exato. E você vai ter a nossa atenção e talvez a nossa amizade se você for descolado o suficiente. Exatamente. Mas, enfim, fica Mas assim. é isso. Obrigado por ter nos ouvido. Abração aí. Tenha uma boa vida e aproveite. Espero que Bem- seja indolor. Exatamente. Aproveite o dia, respira fundo, toca na grama, sai de dentro do quarto, toma banho, bebe água e Converse. seja feliz, amigão. Converse. Porque nós somos conversadores. Abraço. Abraço.